Você acha que você é capaz de seguir uma lista de regras? Vamos supor que você arrume um trabalho bizarro, ou vá fazer algo estranho, ou vá para um lugar diferente, ou que simplesmente apareça uma lista de regras na sua fuça. Você conseguiria seguir essa lista? Eu admito que eu talvez me sentisse inclinada a não seguir, porque vai que ela, na verdade, é só uma tentativa de me lascar e eu tenho que fazer tudo ao contrário. Só que ao mesmo tempo, a pessoa que deixou a lista ali, ela pode imaginar que eu já imaginei isso. Então talvez o certo seja seguir. Mas aí a pessoa vai pensar, mano, ela vai fazer isso, então é o contrário mesmo. E assim vira um ciclo vicioso, a minha mente ela buga total. Mas aqui está um compilado de 3 listas de regras de creepypasta. Não, calma. Então aqui está pra vocês um compilado de 3 creepypastas de listas de regras pra vocês não dormirem também essa noite. Mas antes de tudo, hey pessoas, eu sou Yasmin Bacon e esse é de Bacon Terror, então sejam muito bem-vindos. E já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, então já aproveita pra se inscrever aqui no canal, porque eu tô tentando trazer conteúdo de terror diário. Lembrando que neste formato de compilados, são normalmente creepypastas que eu já narrei em outros lugares, mas que eu não trouxe aqui pro YouTube ainda, e que isso não muda o cronograma do perfil que vai estar aqui na descrição. E antes de soltar a primeira creepypasta aqui pra vocês, eu apenas quero lembrar de vocês de uma coisa, que é que se tiver a opção de hypar o vídeo, isso me ajuda muito o perfil a crescer e quem sabe eu trazer mais conteúdos ainda pra vocês. Então, sem enrolação, vamos pra primeira creepypasta. Eu trabalho em um hotel e eles me deram um conjunto estranho de regras pra seguir. Quando eu comecei no turno da noite do Hotel Evergreen, eu encontrei uma folha de papel me esperando. Escrito no topo, em canetão, estavam as palavras: regras de emprego. O que é isso? Perguntei a Amélia, que estava guardando as suas coisas. Apenas as regras, foi o que ela respondeu, sem dar tanta atenção. Tipo, não roubar toalhas e tal? Amélia fez uma careta. Coisas assim. Ela parecia nervosa e puxava a bolsa pra cima do ombro. Eu tenho que ir, foi um prazer te conhecer. Até de manhã, eu falei, acenando. Ela fez uma careta. É claro, murmurou algo baixo e soa estranho. Se você ainda estiver aqui. O que foi? Eu perguntei. Ela saiu pelas portas automáticas em direção ao estacionamento. Se eu ainda estiver aqui, como assim? É claro que eu vou estar aqui. Meu turno, ele termina só às 7 da manhã. Que tipo de folgada ela acha que eu sou? Balançando a cabeça, eu peguei a lista de regras e eu comecei a ler. Regra número 1. Você tem direito a um item gratuito de snack bar por turno. Itens adicionais, eles serão descontados do seu salário. Regra número 2. Não use o elevador entre 3 horas da manhã e 5 horas da manhã. Regra número 3. Você pode ver um homem alto com uma mala vermelha parado no saguão ocasionalmente. Não faça contato visual com ele. Apenas faça o check-in no quarto 231 e o mande seguir o seu caminho. Regra número 4. Se você ouvir alguém pedindo ajuda na área da piscina após a meia-noite, volte pro escritório e tranque a porta. Não saia de lá até o sol nascer. Regra número 5. Não entre no quarto 404 sob nenhuma circunstância. Regra número 6. Se algum hóspede reclamar que a água da torneira está preta, parecida com piche ou grudenta, ligue imediatamente para o dono do hotel. Regra número 7. Você deve conferir os documentos de cada membro da equipe de limpeza pela manhã. Se alguém não constar no registro, não o deixe entrar. Regra número 8. Não mantemos bíblias nos quartos. Se um hóspede pedir, temos uma na sala dos fundos que pode ser lida no saguão. Regra número 9. O computador pode mostrar vagas no sexto andar ocasionalmente. Não reserve esses quartos. O Hotel Evergreen ele tem apenas 5 andares. Número 10. Não coma os cookies. Eles são apenas para os hóspedes. Bom, que decepção. Quando eu fiz a entrevista para trabalhar no Hotel Evergreen, eles pareciam tão maduros e tão profissionais. Não pareciam o tipo de gente que arma trotes elaborados para os novos funcionários. Porque claramente era isso. A Amélia, ou qualquer um que tenha impresso isso, decidiu assustar os novatos, não é? Que clichê, hotel assombrado. Pelo menos agora, o comentário que ela murmurou, ele fazia sentido. Se você ainda estiver aqui. Quantos funcionários eles já não assustaram até sobrar eu? Por sorte, eu sou fã de filmes de terror e eu também sou ex-militar. Eu não me assusto fácil. Só por precaução, caso essa brincadeira ela saísse do controle, eu salvei o número do dono do hotel no meu celular. Eu culpei a minha dislexia algumas vezes até digitar os números certos. Havia mais regras, só que eu as ignorei. Em vez disso, eu fui até o saguão e me servi de um café frio e voltei pra recepção. Seria uma noite interessante. Então, o sino da recepção tocou. Passava um pouco das 3 horas da manhã e eu tava na sala dos fundos, bebendo outro café e jogando StarCraft no meu laptop. Tecnicamente, eu deveria estar conferindo os registros de check-out, só que eu podia fazer isso depois. Mas então veio outro toque impaciente. Com um suspiro, eu me levantei, eu fui até o balcão e era ele, o homem com a mala vermelha. Eu desviei o olhar, encarando o tampo da mesa. Não faça contato visual, isso foi avisado e era um trote infantil. Só que isso não significava que eu ia falhar nele. Eu sou competitiva por natureza e eu ia arrasar aqui. Do pouco que eu vi, parecia um homem alto, magro e usando terno. Parado no canto do saguão, ao lado do relógio de pêndulo, provavelmente, talvez algum amigo da Amélia ou de Dominic, outro funcionário que eu tinha conhecido mais cedo. É claro, por isso que eu não posso olhar nos olhos dele. Eu reconheceria. Eu sorri.
Na verdade, era até que bem esperto. Eu olhei no laptop, abrindo a tela de check-in pro quarto 213. Quando eu levantei a cabeça, o homem ele tava bem na minha frente e eu congelei. Como ele tinha chegado ali tão rápido, eu nem tinha ouvido os seus passos, ele simplesmente estava ali. Meu coração ele disparou, só que eu respirei fundo e eu me recompus. Posso ajudar? Num momento ele estava distante, e agora estava ali e ele não respondeu. Ele apenas estava parecendo que queria que eu andasse logo. Isso estava ficando cada vez mais assustador e cada vez mais rápido. Eu respirei fundo, trêmula. Não era isso que eles queriam, me assustar. Devem estar vendo tudo pelas câmeras agora e rindo. Eu olhei de novo e os meus olhos eles caíram sobre a mala dele. Ela estava no centro do saguão e foi então que eu percebi. Não era uma mala realmente vermelha, ela era branca. Só que tinha tanta tinta vermelha, ou algo muito parecido com isso, que encharcava o tecido, fazia com que ela parecesse vermelha. A substância ela escorria pelo chão e formava uma poça sob as rodas. Era uma tinta estranha, mas claramente era algum tipo de tinta. Era apenas um trote, eu repeti mentalmente. Eu voltei pro computador, eu cliquei no quarto 213, eu passei o cartão no leitor, eu peguei o cartão e deslizei pelo balcão. Sem dizer nada, ele pegou a chave. Eu não olhei pra cima até o som das rodinhas da mala sumir pelo corredor. Eu estava apavorada. Quando eu olhei, um frio percorreu a minha espinha. O chão estava limpo. Onde a mala esteve, onde aquela tinta ela tinha formado uma poça escura, havia apenas madeira limpa. Como isso aconteceu? Ele não teve tempo de limpar, não teria como ter limpado aquilo. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, eu ouvi o elevador no fim do corredor e então, menos de 60 segundos depois, um barulho ensurdecedor. Passos correndo forte pelo teto, bem acima de mim. Era como se várias pessoas estivessem correndo o mais rápido possível. O telefone começou a tocar. Chamadas começaram a entrar dos quartos 202, 207 e 218. O que estava acontecendo no segundo andar? Então os meus olhos foram parar na lista. Ela estava empurrada pro lado e esquecida no balcão. A regra dizia: apenas faça o check-in dele no quarto 231 e o mande seguir caminho. Não era 213, era 231. Minha dislexia me fez ler errado e eu tinha colocado aquele homem no quarto errado. E agora eu já começava a acreditar que isso não era só um trote bobo. E se essa não foi o suficiente pra vocês, então vamos logo pra segunda, que eu não vou ficar fazendo vocês perderem tempo. Regras pra passear com o cachorro. Eu nunca gostei de passear com os meus cachorros à noite, mas era o único horário que eu conseguia. Durante o dia, o condomínio parecia um lugar totalmente diferente. Crianças gritavam na área comum, vizinhos paravam pra conversar no meio do caminho e carros entravam e saíam a cada poucos minutos. À noite, tipo depois das 10, tudo começava a ficar mais silencioso. Não era exatamente aquele silêncio confortável, ele parecia mais vazio, muito esticado. Era como se a rua ela estivesse esperando com que algo acontecesse, sabe? Eu trabalhava de casa, então o passeio noturno ele acabou virando rotina. O Thor e a Lu eles já reconheciam o som da coleira sendo pega do gancho perto da porta. Eles eram dois vira-latas grandes, e eles tinham sido adotados por mim ainda filhotes. Eu costumava brincar dizendo que eles viam coisas que eu não conseguia ver. Durante a primeira semana depois da mudança, eu desci com eles pro passeio como sempre. Foi no térreo, perto do elevador, num dia qualquer que eu percebi o papel colado no mural do condomínio. Não era um aviso oficial, porque ele não tinha nenhum logotipo, assinatura, e nem aquelas bordas padronizadas que os síndicos adoram usar. Ainda assim, com certeza era algo novo. Aquilo era apenas uma folha A4. Estava meio amassada e presa com uma fita transparente que parecia amarelada. O título ele estava em letras grandes. Elas estavam impressas em negrito. Regras para passear com os cachorros. Leia antes de sair. A princípio, eu pensei em ignorar. Condomínios adoram regras inúteis e aquilo parecia exatamente isso. Ainda assim, algo no jeito improvisado daquele aviso me fez parar e ler. A primeira regra era simples demais para chamar atenção. Regra número 1. Os passeios devem ser feitos somente após as 10 da noite. Nunca antes e não avise a portaria. Eu franzi a testa e achei meio estranho e irrelevante também. Em primeiro lugar, quem que avisava a portaria que ia passear com os cachorros? Eu já passeava nesse horário mesmo, então não fazia a menor diferença. Eu continuei lendo. Regra número 2. Utilize sempre coleira curta. Não permita que o cachorro se afaste mais de 1 metro de você, mesmo que ele insista. O Thor, ele puxava bastante, mas eu sempre dava um jeito. Aquilo parecia só uma recomendação exagerada. A terceira regra foi a primeira que me causou um pequeno desconforto. Regra número 3. Caso outro cachorro apareça na rua sem dono visível, atravesse imediatamente para outro lado. Não tente identificar a raça. Eu fiquei alguns segundos encarando aquela frase. Ela parecia específica demais, mas ainda assim eu continuei. Regra número 4. Se alguém chamar o nome do seu cachorro durante o passeio, não responda, mesmo que a voz seja familiar. Eu ri de leve sozinha. Aquilo parecia coisa de creepypasta da internet. Só que as próximas regras, elas não ficaram melhores. Número 5. Se você estiver com mais de um cachorro e eles pararem ao mesmo tempo e ficarem olhando pro mesmo ponto, vá embora. Não olhe pra onde eles estão olhando, independente do que aconteça. O meu estômago deu um aperto estranho. Era uma reação involuntária. Regra número 6. Nunca, em hipótese alguma, solte a coleira, mesmo se eles chorarem. Regra número 7. Se um dos cachorros tentar voltar correndo pra casa, não o acompanhe. Segure firme e continue andando até o fim da rua. Essa foi a primeira regra que me fez considerar seriamente se aquilo não era uma brincadeira inofensiva ou algo mais forte. A última regra já parecia mais consciente. Regra número 8. Se você perceber que há mais passos do que deveria, não conte. Apenas caminhe normalmente e não olhe pra trás. Fiquei encarando
encarando o papel por mais tempo do que gostaria de admitir. Não havia assinatura, não havia explicação e nem nenhuma justificativa. Tirei uma foto daquele aviso e balancei a cabeça indo embora. Claramente, alguém no condomínio tinha tempo livre demais, e eu tirei a foto justamente pra me prevenir, caso essa pessoa viesse com alguma gracinha. O passeio então começou normal. A rua estava vazia, os postes de luz estavam funcionando e não tinha nenhum barulho. Bem, nenhum além dos nossos passos e do som distante de algum aparelho ligado em algum apartamento qualquer. O Thor, ele puxava aquela coleira como sempre. A lua, ela andava mais perto de mim e farejava o chão. Foi perto da esquina que tudo mudou. O Thor, ele parou de repente. Não puxou, não latiu, ele só travou. A lua parou no exato mesmo instante. Os dois ficaram rígidos, olhando fixamente pra algo do outro lado da rua. O meu primeiro impulso foi seguir o olhar deles e o segundo foi me lembrar da regra. Desviei os olhos imediatamente e puxei as coleiras, dando meia volta. O meu coração começou a bater rápido demais pra uma situação que, racionalmente, não deveria ser nada. E eles resistiram por alguns segundos e depois vieram comigo. Eu continuei andando sem olhar pra trás. A partir daquele momento, eu comecei a perceber coisas pequenas demais pra ignorar. Eram muitas coincidências. O som dos passos, por exemplo, às vezes parecia haver mais do que 3 pares. Às vezes eles vinham muito perto, próximos demais pra serem só um eco, e então ficavam distantes, se aproximavam, mudavam de intensidade. Em determinado ponto, eu ouvi alguém sussurrar atrás de mim. Lua! A voz era baixa, familiar demais, e eu não respondi. Eu apertei o passo, sentindo um frio estranho subindo pelas minhas costas. Foi então que eu vi o cachorro. Ele já estava parado do outro lado da rua, perto de um carro estacionado. Não havia coleira e não havia dono. A luz do poste não ajudava a identificar direito, mas havia algo errado na forma com que ele estava parado. Não parecia relaxado, só parecia atento e esperando. E eu não tentei identificar a raça. Eu atravessei a rua imediatamente. O Thor, ele começou a me puxar com mais força e a lua também. Os dois choravam baixo, um som fino, como se quisessem voltar. Pela primeira vez, desde que eu os adotei, eu senti medo deles. Então eu continuei andando. Quanto mais perto de casa, mais pesada a coleira parecia. Não fisicamente, era uma sensação estranha, como se eu estivesse sendo puxado para trás por algo que não queria soltar. Os passos atrás de mim ficaram mais claros, mais numerosos, e eu não contei. Quando eu cheguei perto do portão do condomínio, as minhas mãos estavam tremendo. Eu entrei rápido, fechei tudo, e então eu subi direto pro meu apartamento e ignorei o elevador para não ter que esperar em silêncio. Só quando me sentei no sofá que eu percebi algo errado. Haviam 3 coleiras na minha mão. O Thor estava ali, a lua também, e entre eles, sentado de forma rígida, havia outra coisa. Tentava parecer um cachorro, aquilo tentava demais. As pernas eram muito longas. A cabeça não se movia da forma que devia. Os olhos refletiam luz mesmo no escuro da sala e o meu celular vibrou. Uma notificação do grupo do condomínio. Atualização das regras. A mensagem continha apenas uma linha. Regra número 9. Se você voltar com um cachorro a mais, não tente devolvê-lo. Ele já escolheu você. A coisa levantou a cabeça lentamente, abriu a boca e chamou meu nome, com a mesma voz que tinha chamado a lua na rua. E por fim, mas não menos importante, vamos logo para a terceira creepypasta. Eu sou jardineiro e eu nunca vou esquecer o que aconteceu comigo. Meu nome é Mike e eu trabalho com jardinagem há cerca de 15 anos. Durante todo esse tempo, eu nunca enfrentei nada que eu realmente chamaria de anormal. No máximo, aqueles clientes estranhos que gostam de ficar parados, observando em silêncio enquanto você poda arbustos. É como se eles estivessem avaliando o seu movimento. Fora isso, minha carreira ela sempre foi bem previsível. Pelo menos, foi até uma semana atrás. Eu recebi um serviço diferente dos habituais. Um executivo muito rico, conhecido por tratar jardinagem como um hobby sério. Ele era quase obsessivo no que ele queria e procurava alguém para cuidar de seus arbustos ornamentais. Ele morava em uma mansão afastada, não muito longe de Los Angeles. Normalmente eu só trabalhava na região de Bakersfield, mas o pagamento oferecido era alto demais para poder recusar. A viagem ela levaria cerca de 1h30 e não havia motivos para dizer não. Quando eu cheguei, eu parei diante dos portões prateados enormes, altos e trabalhados demais para uma simples residência. Não dava para enxergar nada além deles, então eu caminhei até o interfone e apertei o botão. O silêncio ele se estendeu por tempo suficiente para me deixar um pouco desconfortável. E então uma voz ela respondeu do outro lado, um simples olá. Eu falei que estava ali para o trabalho de jardinagem e algum tempo depois os portões começaram a se abrir lentamente. Foi dito que todo o equipamento estava no pequeno galpão. Ele ficava na direita da fonte principal, logo à frente. O proprietário tinha deixado um bilhete para mim sobre a mesa. Então eu só entrei na propriedade, eu segui na direção do galpão. Do lado de dentro eu encontrei todas as ferramentas que eu precisaria para aquele trabalho e no canto do espaço tinha uma pequena mesa de madeira. Sobre ela o tal bilhete, ele estava escrito numa folha de caderno amassada. Em cima do papel repousava uma moeda antiga, escura e pesada demais pro tamanho. Eu peguei a moeda, senti o frio do metal na palma da mão e a coloquei no bolso antes de ler o bilhete. Olá, eu sou o proprietário da casa, Sr. Glansworth. Eu deixei esse bilhete para garantir que você cuide adequadamente dos meus arbustos preciosos. Antes de começar, há algumas regras que precisam ser seguidas. Número 1. Certifique-se de que as lâminas das serras estejam bem presas antes de começar. Quero cortes extremamente precisos, não deve haver nenhuma folga. Número 2. Nunca entre na minha casa por motivo algum, não importa a situação. Não entre. A única exceção
exceção, essa é a regra 10 se aplicar. Número 3. Se um senhor mais velho, careca e vestindo terno sair da minha casa e tentar falar com você, ignore. Continue com seu trabalho e ele acabará indo embora. Era estranho, mas podia ser um louco, um parente. Era tolerável. Número 4. Se você ouvir alguém chamar o seu nome e você na verdade não ouviu, apenas ignore. Isso era algum tipo de piada? Número 5. Em algum momento durante a sua estadia, o meu cachorro vai se aproximar. Se o rabo dele estiver abanando, faça carinho na cabeça até que ele vá embora. Se o rabo não estiver abanando, largue tudo e vá embora imediatamente. Você ainda será pago pelo tempo trabalhado. Sob nenhuma circunstância se recusa a fazer carinho no meu cachorro. Ele ficará com raiva. Tá, eu já tava começando a achar que esse cara era esquisito, mas eu continuei lendo. Número 6. Se alguma moça que trabalha em casa perguntar se você quer algo pra beber, recuse. Isso não é seguro. Número 7. Se você ouvir um grito vindo da floresta, entre no galpão o mais rápido possível. Sente-se no chão e feche os seus olhos. Permaneça assim até ouvir um segundo grito. Se não fizer isso, ele vai te pegar. Ele quem e de que droga que esse cara tava falando? Número 8. Existe a chance de uma limusine entrar na minha propriedade. Se isso acontecer, entre pela parte de trás e tente memorizar o caminho. Ela o deixará em um local aleatório e alguns quilômetros da minha casa. Quando isso acontecer, tente voltar. Se perder, a melhor coisa que você pode fazer é rezar para que tudo isso acabe bem rápido. Tá, já tava começando a achar que era uma pegadinha agora. Regra número 9. Se um homem se aproximar dizendo ser eu, acabe com ele. Apenas não faça isso se ele disser regra número 9. Então esse será o verdadeiro eu. Tá, eu já não tava realmente gostando disso. Regra número 10. Isso raramente acontece, mas ok. Caso toda a equipe saia correndo da minha casa, você deve entrar. Você deve encontrar um banheiro e se olhar no espelho. 10A. Se você se ver no espelho, saia da casa e continue seu trabalho normalmente. 10B. Se não houver reflexo, feche a porta do banheiro e fique completamente em silêncio. Se isso entrar, não reaja. Eventualmente irá embora. Depois disso, olhe no espelho novamente. Repita até ver o seu reflexo. Eu guardei o bilhete no bolso, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era só uma brincadeira estranha. Peguei meus equipamentos e eu fui até o primeiro arbusto. Cerca de 10 minutos depois, eu ouvi alguém chamar o meu nome à distância. O meu corpo inteiro reagiu antes da minha mente. Eu estava prestes a olhar, mas me lembrei da regra número 4, então eu ignorei. Fui continuando com o trabalho e o nó ele já se formava no meu estômago. A primeira hora ela foi se passando sem mais nada acontecer. Eu já estava concluindo cerca de 20% do trabalho quando eu senti uma respiração pesada atrás de mim. Antes que eu pudesse me virar, um latido alto me fez pular. Dei um grito involuntário e me virei. Era um Golden Retriever lindo, usando uma coleira roxa. Seu rabo ele tava abanando. Fiz carinho nele por 5, 10, 15, 20 minutos. O meu braço tava começando a doer, só que eu fui continuando e finalmente ele se levantou e se afastou tranquilamente. Ele era fofo. Enquanto eu observava o cachorro se afastar, eu percebi um senhor mais velho. Ele era careca e vestia um terno. Andava apressado na minha direção. O medo, ele tomou conta de mim. Eu peguei a serra novamente e voltei ao trabalho sem olhar pra ele. Com licença, senhor. A voz dele era muito calma, formal. Ele foi repetindo a mesma frase diversas vezes, sempre no mesmo tom. Então ele finalmente parou. Eu ouvi quando seus passos se afastaram e senti um alívio. Então mais algum tempo se passou e eu fui pensando que isso era só uma pegadinha. Então uma senhora idosa, ela tocou meu ombro. Eu dei um pulo de susto e ela tinha um sorriso tão largo. Ela perguntou se eu queria tomar algo, talvez uma água, e eu tava com muita sede, só que ainda assim eu disse que não. Ela girou o corpo inteiro num movimento perfeito e foi se afastando. Eu observei enquanto ela caminhava até a fonte, imaginando que entraria até a casa, só que em vez disso ela seguia em linha reta até a floresta. Ao chegar no limite da propriedade, ela virou a cabeça de forma brusca pra me encarar. O sorriso dela tinha desaparecido. Eu pisquei e quando eu olhei novamente, ela não tava mais ali. Então, pouco tempo depois, eu ouvi um grito. Eu tava no meio do trabalho e ele não soava como algo humano, mas também não parecia um animal. Eu larguei a serra ainda ligada e eu corri pro galpão. Eu escorreguei na grama antes de conseguir fechar a porta. Sentei no chão, eu fechei os olhos e algo começou a arranhar a porta. Meu coração ele parecia que ia sair do peito, então o segundo grito ecoou. O silêncio veio e ele pareceu pior ainda. Eu abri a porta e por um instante eu vi uma mancha escura perto da floresta desaparecer entre as árvores. Fiquei parada por alguns segundos tentando recuperar o controle antes de voltar pro trabalho. Se eu não precisasse tanto desse dinheiro, eu realmente estaria indo embora. Mas pouco tempo depois eu ouvi o barulho de um motor. Era uma limusine e ela entrou lentamente na propriedade. Eu suspirei, larguei o parador e caminhei até o veículo, me jogando no banco de trás e fechando a porta. Então ela começou a se mover e eu só sabia que eu tinha que lembrar do caminho. Depois de uns 10 minutos eu fui deixado num ponto aleatório. Caminhei por quase meia hora até ver novamente os portões prateados abertos. Agora já faltavam poucos arbustos. Em breve eu estaria livre. Quando eu tava parando um deles, eu ouvi uma porta se abrir com força. Olhei pra trás e vi toda aquela equipe sair correndo da casa em direção à floresta. Sem pensar, eu corri pra dentro da mansão. Subi a escadaria, abri as portas ao acaso e encontrei um banheiro. Eu entrei, olhei pro espelho e nada, não havia reflexo. Eu fechei a porta e fiquei imóvel. A maçaneta começou a girar e a porta se abriu, então eu vi isso. Aquilo parecia humano, só que definitivamente não era. Era muito alto, liso, sem qualquer traço facial. Ele entrou lentamente, se aproximou até ficar a poucos centímetros de mim e foi circulando ao meu redor sem emitir qualquer som. Depois de algumas voltas, ele saiu e eu olhei novamente no espelho e o meu reflexo estava ali. Eu saí de casa para terminar o trabalho e eu estava no último arbusto quando aconteceu. Ergui o olhar em direção à fonte e o homem caminhava na minha direção. Eu congelei. Ele se aproximou e... ele disse que era o Sr. Glansworth. Fiquei aliviado ao vê-lo, só que ele não disse regra número 9. Eu fiz o que as regras pediam. Então eu terminei o trabalho, virei o bilhete para conferir
conferi que tudo estava pronto. Só que no topo da página havia mais uma regra. Regra número 11. Você deve jogar a moeda que estava em cima deste bilhete na fonte antes de ir embora. Depois disso, um táxi sem motorista irá parar em frente aos portões. Entre no banco de trás, feche seus olhos e conte até 10. Assim que você terminar a contagem, estará no seu carro. Então, a partir daí, você está dispensado das suas obrigações. Fiz o que pedia e o táxi realmente apareceu, sem motorista. Contei até 10, esperei alguns segundos e abri os olhos. Eu estava parado no acostamento da estrada, dentro do meu carro. Acima do ícone que mostrava minha posição estava escrito Bakersfield. Eu estava em casa e isso aconteceu há uma semana. Eu não durmo direito desde então e eu não encontro essa mansão em lugar algum. E eu nunca vou esquecer o que aconteceu comigo. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se teve alguma que assustou mais ou menos vocês. Qual vocês acham que vocês conseguiriam seguir melhores as regras, quais não. Também deixem as sugestões de ideias de compilados ou de creepypastas que eu possa narrar ou em compilados ou em vídeo solo. Daquela forma meio comentada ou não. Mas não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu hypar. Aqui no meu perfil tem as playlists de todas as creepypastas, de todos os compilados e de todos os relatos. Então se você curte esse tipo de conteúdo, tem muito terror pra você consumir por aqui. E todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Beijo e até o próximo vídeo.